Dando continuidade, então, primeiramente eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora pelo convite, principalmente a professora Flávia Martins. Muito obrigada, professora. É uma honra participar do evento, né? Esse evento que é um sucesso, né, de público, de palestrantes. Então, parabéns pela comissão, por todo o CADORE também, por toda a organização. E uma honra palestrar no dia de hoje também, que hoje foi aprovado, então, na reunião do nosso Conselho Universitário, a troca oficial do nome da nossa escola, né? Então, a partir de hoje, Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança. Então, mais uma honra também palestrar nesse dia. Bem, pessoal, eu vou conversar um pouquinho com vocês, mais na parte da reabilitação cardiopulmonar e metabólica também, mas em relação à utilização de recursos eletrotermofototerapêuticos que a gente utiliza. Será que tem recursos, outras formas de a gente fazer a reabilitação cardiopulmonar e metabólica? Então, o professor Rodrigo já falou no início o que é a reabilitação cardiopulmonar e metabólica. O professor Alexandre trouxe algumas evidências também, mas será que existem outras formas de a gente trabalhar com esse paciente? E aquele paciente que não pode fazer a reabilitação convencional, não pode fazer o exercício, ou não gosta de fazer um exercício, não gosta de uma bicicleta, de uma esteira, o que a gente faz com esse paciente? Então, a minha palestra vai ser em relação a isso. Esse slide o Rodrigo disse que a gente ia repetir, então eu trago de novo, né? Antes de eu começar a falar sobre esses recursos, o que são, relembrar o que é a reabilitação cardiovascular, pulmonar e metabólica. Então, é uma integração de intervenções. É um conjunto de intervenções, então, de ação não farmacológica voltada para esses pacientes, né? Então, os recursos que eu vou falar, eles entram dentro da reabilitação cardiovascular, pulmonar e metabólica. É indicado para quem essa reabilitação cardiopulmonar e metabólica? Qualquer paciente que apresente ou uma doença cardiovascular, por exemplo, doença coronariana, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, doenças metabólicas, então aquele paciente com diabetes, com obesidade, com síndrome metabólica, doença pulmonar crônica, que o Alexandre tinha falado antes, pacientes com nefropatias crônicas, então aquele paciente com insuficiência renal crônica também é indicado, e também para aqueles pacientes que ainda não apresentam essas doenças, mas que já apresentam fatores de risco para essas doenças, como tabagismo, dislipidemia, intolerância à glicose, estresse em excesso é um fator de risco para desenvolver essas doenças cardíacas, e o sedentarismo, como o professor falou no início da tarde. Então, as fases da reabilitação cardíaca, o professor Rodrigo abordou antes, né? Então, teoricamente, a gente divide em 4 fases: fase hospitalar, fase 2 após a alta hospitalar, fase 3 após essa fase 2 de 6 a 24 meses e a fase 4, que é um programa de manutenção. E observem que quem atua nessas fases é tanto o fisioterapeuta quanto o profissional de educação física, né? Relembrando, um programa convencional de reabilitação cardiopulmonar e metabólica voltado para o exercício, ele engloba mais ou menos essas fases, né? Então, o paciente passa por um período de aquecimento, faz um treinamento aeróbio, mas também faz um treinamento de força. Então, as diretrizes brasileiras e americanas recomendam o treinamento de força junto com o treinamento aeróbio para esse paciente com doença cardiopulmonar, e termina, então, com um período de alongamento e um período de treino de relaxamento e flexibilidade desse paciente. Para esse programa, pessoal, então, para o exercício em relação à reabilitação cardiopulmonar e metabólica convencional, digamos assim, a gente já tem bastante evidência, né? Então, em relação à coronariopatia, pacientes com doença arterial coronariana, recomendação grau A, nível de evidência 1. O que é grau A, nível de evidência 1? Já existem vários ensaios clínicos e revisões sistemáticas que comprovam realmente o benefício dessa intervenção e deve sim ser indicada para o meu paciente. Então, para a coronariopatia grau A, para a insuficiência cardíaca também o paciente tem que fazer reabilitação cardiopulmonar e metabólica. O paciente com pneumopatia crônica, que o Alexandre falou antes, também tem que passar por um processo de reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Paciente hipertenso, sim, também grau A, nível de evidência 1, tem vários estudos comprovando o benefício. Pacientes com síndrome metabólica, obesidade, mas com alterações metabólicas, a gente tem uma evidência um pouco menor, mas não tão menos importante, é grau A e B, nível de evidência 2 e 3. Então, o que é isso? Tem estudos
Tem ensaios clínicos, mas eles são menores, são estudos pequenos e às vezes um pouco conflitantes, mas a gente tem evidência do real benefício. E na nefropatia crônica também, então pacientes com insuficiência renal, a gente também tem a indicação da reabilitação cardiopulmonar para esses pacientes. Bom, mas isso os professores já falaram antes e eu venho aqui para falar sobre uma outra questão. Será que eu posso utilizar recursos elétricos, térmicos e fototerapêuticos para reabilitar esse meu paciente que eu falei antes? Justamente nesse caso. Tem um paciente que não pode fazer um treinamento convencional, não consegue fazer uma bicicleta, uma esteira. Eu tenho outras formas alternativas para reabilitar meu paciente? Para falar sobre isso, se tem efetividade ou não, eu tenho que puxar para a evidência, né? Às vezes os alunos, eu não gosto de pesquisa, eu não gosto de epidemiologia, mas não adianta, se a gente trabalha na área da saúde e quer demonstrar que alguma coisa funciona, a gente precisa também da evidência, a gente precisa também da pesquisa, além da experiência clínica, e aí eu puxo então essa hierarquia, que os estudos que têm maior peso para comprovar o efeito de uma intervenção são as revisões sistemáticas e os estudos randomizados. Então vamos lá. O que a gente tem em termos de utilização de recursos eletrotermofototerapêuticos na fase 1 da reabilitação cardiopulmonar, lá na fase hospitalar que o paciente está ainda internado? Então uma das coisas que a gente utiliza nesse paciente que está internado lá na CTI, que é o nosso paciente adulto crítico, é o uso da estimulação elétrica neuromuscular. Para quem não conhece, pessoal, a gente trabalha o músculo desse paciente colocando eletrodos na musculatura que a gente quer trabalhar e aplica então contrações elétricas. A gente gera um estímulo elétrico que vai fazer a contração do músculo. Então, para aquele paciente que não consegue se mexer, isso é uma possibilidade de treinamento. Então, aqui a gente tem uma foto em relação a isso. Por que eu tenho que intervir com o meu paciente lá na UTI, pessoal? O paciente que está na UTI, ele fica imobilizado, ele passa por um período de descondicionamento físico que leva à fraqueza muscular desse paciente. Além disso, esse paciente ele tem uma síndrome de resposta inflamatória no músculo dele. Esse paciente pode estar em um estado de desnutrição e pode estar fazendo uso de bloqueadores neuromusculares e corticoides. Tudo isso vai levar a uma disfunção neuromuscular no músculo do meu paciente e ao desenvolvimento de uma polineuropatia desse paciente. Esse quadro, pessoal, leva um tempo maior de internação do paciente, aumenta o tempo de ventilação mecânica do paciente, aumenta a mortalidade do paciente e eleva os custos para o hospital desse meu paciente. E além disso, a gente que trabalha mais com parte de músculo, esse é um dado muito interessante, que a fraqueza muscular desse paciente dentro da UTI tem uma relação direta com a mortalidade. Então, o que acontece? Quanto mais fraco é o meu paciente, maior a chance dele morrer dentro do hospital. Então, eu preciso intervir com esse meu paciente desde que ele entra na CTI, por mais que ele não consiga se mexer. E aí, a gente tem esse recurso, então, que é a estimulação elétrica neuromuscular, que é a aplicação desses estímulos elétricos para contrair o músculo muscular. O músculo. Essa aqui é uma revisão sistemática. Bom, mas será que tem evidência sobre isso ou não? Essa aqui é uma revisão sistemática, então, de 2013, né? Então, há 2 anos, feita pelo professor Matthew Lett, que é um dos maiores pesquisadores na área da estimulação elétrica, e ele revisou, então, os efeitos da estimulação elétrica. Ele incluiu 8 ensaios clínicos randomizados, totalizando 170 pacientes, e o que ele encontrou, pessoal? 5 desses estudos encontraram que aplicar estimulação elétrica naquele paciente que não consegue se mexer dentro da UTI ou aumenta a força ou pelo menos preserva a força muscular. Então não deixa o paciente entrar no grau de fraqueza muscular que vai levar a chance de aumentar a mortalidade desse paciente, né? E 2 estudos encontraram que preserva a massa muscular. Os parâmetros mais utilizados foram frequências mais altas de estimulação e larguras de pulso mais alta também. Então, os estudos, o autor concluiu que sim, estimulação elétrica adicionada aos cuidados usuais da CTI é mais efetiva do que só realizar cuidados usuais para esse paciente que está dentro da CTI. O ano passado foi publicada outra revisão sistemática sobre esse assunto, só que agora com meta-análise, e os autores demonstraram que sim, a estimulação elétrica aumenta a força muscular do quadríceps desses pacientes internados dentro da CTI. E também essa revisão mostrou
que aplicar essa estimulação, além de aumentar ou preservar a força muscular, reduz o tempo de internação e de ventilação mecânica e que pode ser uma alternativa para esse paciente internado na CTI. O ano passado, o nosso grupo, coordenado pelo professor Marco Vaz, eu, o Rodrigo, o Alexandre participamos, a gente ganhou um edital de R$480 mil aqui na ESEF para construir um estimulador elétrico e fazer um estudo multicêntrico aqui em Porto Alegre, com vários hospitais de Porto Alegre, fazer um estudo grande sobre isso, sobre o efeito dessa estimulação na CTI, para entender um pouco melhor os mecanismos que levam a isso. Perante isso, a gente fez um estudo piloto com pacientes que realizaram transplante cardíaco. Então, o que a gente fez? A gente queria ver se os estudos demonstravam que aumenta a força muscular, a gente queria ver se aumentava a espessura do músculo desse paciente. Então, aqui está a nossa equipe, o paciente dentro da CTI, esse paciente em ventilação mecânica. Esse é um paciente com gérios multiresistentes, então um paciente contaminado, mas que a gente conseguia intervir igual. Então, aqui era a aplicação da estimulação elétrica dele, os parâmetros que a gente utilizava. E o que a gente encontrou, pessoal? No primeiro paciente que a gente atendeu, a gente encontrou um aumento na espessura do vaso medial de até 99% após 8 semanas de tratamento. Vaso medial esquerdo 52%, vaso lateral 51%. E aqui exemplo de uma imagem, aqui é o paciente pré e aqui é o músculo, é o mesmo músculo 8 semanas após o treinamento. Então a gente encontrou um aumento na espessura muscular. Depois a gente avaliou um outro paciente com transplante e também encontramos ganhos maiores ainda, de até 120% na espessura muscular desses pacientes. Então, é uma alternativa, né? Então, a estimulação elétrica no adulto crítico pode ser uma alternativa para esse paciente, porque promove adaptações neuromusculares, preserva e aumenta a força muscular, reduz fraqueza muscular, reduz o desenvolvimento de polineuropatia e, o mais importante, reduz o tempo de ventilação e reduz o tempo de internação na UTI desse paciente. Outro recurso eletroterapêutico que a gente pode utilizar na fase 1, na fase hospitalar ainda com esse paciente, é o uso da TNS. O que é isso? É a mesma estimulação elétrica, só que agora com o objetivo de analgesia, de redução da dor desse paciente. Então, existe evidência também que imagina um paciente que faz uma cirurgia cardíaca ou uma cirurgia torácica, a dor que esse paciente tem. Então, o que o nosso grupo fez em 2010? Uma revisão sistemática para ver se realmente o uso desse aparelho, dessa estimulação elétrica, reduz a dor nesses pacientes que passaram por esse procedimento de cirurgia cardíaca ou torácica. E aí a gente encontrou que sim, que aplicar a estimulação elétrica junto com a analgesia reduz a dor desse paciente do que só fazer a analgesia dele, reduz mais ainda a dor nesse paciente. Tanto quanto após toractomia, que é aquela incisão lateral, quanto após esternostomia, que é a incisão na frente. Então, também tem evidência mostrando o uso de outro recurso na fase hospitalar. E ainda na fase hospitalar tem outro recurso eletrofototerapêutico que a gente pode utilizar, que é o laser após a cirurgia cardíaca. Então aqui está um paciente também no pós-operatório e aplicação de laser nesse paciente. Então tem um estudo do ano passado, ainda tem poucos estudos sobre isso, mas o que eles viram, pessoal? Que aplicar laser após a cirurgia cardíaca, enquanto o paciente ainda está lá no hospital, no período pós-operatório, reduz o dano às células cardíacas, acelera o processo dos tecidos, de reparo desses tecidos cardíacos e diminui as disfunções no pós-operatório e o tempo de mobilidade do paciente no leito devido a essa cirurgia. Então, mais um recurso também que a gente tem na fase 1 hospitalar, um recurso fototerapêutico neste caso, que é o laser após as cirurgias cardíacas. E em relação às fases 2, 3 e 4, fase ambulatorial, o que a gente tem de recursos eletroterapêuticos que a gente pode utilizar na reabilitação desses nossos pacientes com doenças cardíacas pulmonares ou metabólicas? De novo, estimulação elétrica neuromuscular na insuficiência cardíaca, né? Então, por que a gente teria que intervir com estimulação elétrica nesse paciente com insuficiência cardíaca? Os professores já falaram antes. Esse paciente com insuficiência cardíaca, geralmente ele é mais inativo, que leva a uma atrofia muscular. Esses pacientes apresentam redução de fibras oxidativas e aumento de fibras glicolíticas. Eles têm redução comprovada de força e massa muscular, o que leva, então, a uma intolerância ao exercício desses pacientes e pode levar ao estado de caquexia.
Às vezes, esses pacientes não conseguem ir para a reabilitação pulmonar, que eu já falei lá para vocês, que é evidência 1, grau A. Eles não conseguem por causa dessas características dele. E aí, a gente queria saber, bom, será que fazer estimulação elétrica nesse paciente tem os mesmos benefícios do que ele ir para um centro de reabilitação e fazer uma bicicleta, fazer uma esteira? E aí o nosso grupo também fez uma revisão sistemática para saber isso. E o que a gente encontrou? Em relação ao consumo de oxigênio, fazer exercício é superior à estimulação elétrica. Então, o exercício aumenta mais o consumo de oxigênio em relação à estimulação elétrica. Porém, em relação à força muscular, não existe diferença. Então, tanto exercício quanto estimulação elétrica aumenta a força muscular. Mesma coisa para o teste de caminhada de 6 minutos. E em relação a tu fazer estimulação elétrica ou não fazer nada, aí fazer estimulação elétrica aumenta sim o consumo máximo de oxigênio. Tá? Então, sim, estimulação elétrica pode ser uma alternativa para os pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente aqueles que não conseguem fazer a reabilitação convencional. E aqui são os principais parâmetros, então, que os estudos utilizam para esse tipo de paciente, que eu não vou entrar em detalhe. Outra coisa interessante da estimulação elétrica nesse paciente com insuficiência cardíaca é que a estimulação elétrica também tem um efeito anti-inflamatório nesses pacientes. Então, esse foi um estudo que treinou esses pacientes por 6 semanas e eles viram que o grupo que foi estimulado teve uma redução no TNF-alfa e, além disso, melhorou a função endotelial, que o professor Rodrigo tinha falado antes. Então, há um aumento no diâmetro da artéria braquial e houve um aumento no diâmetro mediado pelo FMD, no diâmetro mediado no fluxo mediano. Agora, fluxo mediano. Melhorou a função endotelial desse paciente também, tá? Dilatação mediada pelo fluxo. Obrigada. Então, a elastestimulação também pode ser usada nesse paciente com insuficiência cardíaca, porque também promove adaptações neuromusculares, aumenta a atividade de enzimas oxidativas, aumenta a massa e força, aumenta a capacidade funcional, melhora a função endotelial, tem um efeito anti-inflamatório, como o exercício também tem, e melhora a qualidade de vida desses pacientes. E por isso, a estimulação elétrica neuromuscular já está nas novas diretrizes da insuficiência cardíaca, então ela já está recomendada nas diretrizes como uma forma de tratamento para esse paciente com insuficiência cardíaca. E será que a gente pode usar a estimulação elétrica também na doença pulmonar obstrutiva crônica? Então, também tem revisão sistemática mostrando que a estimulação elétrica aumenta o pico de torque e aumenta a capacidade funcional nesse paciente com doença pulmonar crônica. E um estudo publicado ano passado pelo grupo do professor Daniel Ampere também mostrou que fazer estimulação elétrica no quadríceps femoral, além de aumentar a força, além de aumentar a massa, melhora a capacidade inspiratória desse paciente, então reduz aquela hiperinsuflação dinâmica que esse paciente com DPOC tem, melhora a função pulmonar, então aqui são dados de função pulmonar, então estimular músculo, melhora a função pulmonar também. Além disso, melhora a composição muscular, composição corporal, então aumentou massa muscular, principalmente massa magra desses pacientes, aumentou a circunferência de coxa, melhorou o consumo de oxigênio, melhorou o tempo de tolerância ao teste de exercício, melhorou saturação e melhorou a capacidade funcional. Além disso, reduziu níveis de TNF, então também teve efeito anti-inflamatório nesse paciente com DPOC e melhorou os níveis de endorfina também nesse paciente com DPOC. Então, também é uma alternativa. E um outro dado interessante desse estudo, esse estudo é interessante, geralmente ele dá a briga entre educador físico e fisioterapeuta, por quê? Ele comparou 2 tipos de estimulação elétrica com treinamento de força nos pacientes com DPOC. E aí ele encontrou que a estimulação elétrica com uma frequência alta, de 75 Hz, aumenta a força muscular mais que o treinamento de força. Por quê? Esses pacientes DPOC que eles estudaram são pacientes muito severos, que têm uma dispneia muito forte, uma falta de ar muito forte. Quando esse paciente descompensa, ele não consegue mais fazer o treinamento de força. Mas ele continua fazendo a estimulação elétrica. E foi isso que aconteceu nesse estudo. Os pacientes que exacerbaram, eles pararam de fazer o treinamento de força, não conseguiram durante aquele período da exacerbação da doença, mas eles continuaram a fazer, o grupo que da estimulação elétrica continuou fazendo. E aí, então, tiveram esses resultados.
Então, é uma alternativa, inclusive, para aquele paciente que está descompensado. E a estimulação elétrica na doença renal crônica, na insuficiência renal crônica, também tem benefício. Então, o grupo do professor Rodrigo Plentes fez um estudo no paciente que está na hemodiálise lá, recebendo sangue, fazendo a hemodiálise, e aplicou, então, a estimulação elétrica nesse paciente. E eles encontraram que aumenta a força desse paciente, não deixa perder espessura muscular e também aumenta ângulo de penação. Então, também tem efeito positivo nesse paciente que está lá com insuficiência renal e está na sessão de hemodiálise fazendo. O professor Alexandre também está pesquisando nesse sentido. E aí, um outro recurso que a gente tem, que atende de novo no paciente com neuropatia diabética, aquele paciente que tem a diabetes e desenvolveu neuropatia periférica, então ele tem lesão de nervos, lesão de capilares, e aí a gente também fez um trabalho mostrando que nesse paciente usar TNS reduz a dor desse paciente. E um outro recurso interessante, a mesma TNS que a gente utiliza para redução da dor, para analgesia, ela pode ser utilizada no tratamento do paciente hipertenso. Como assim que eu vou usar a TNS para tratar paciente hipertenso? Também o grupo do professor Rodrigo Plentes fez um estudo e o que acontece, pessoal? Usar TENS de baixa frequência, com 4 Hz, frequência bem baixinha, reduz o sistema nervoso simpático, aumenta o sistema nervoso parasimpático e melhora o controle autonômico. Então, se reduz o sistema simpático, que é o que está mais exacerbado no paciente hipertenso, é uma alternativa não farmacológica para tratar esse paciente com hipertensão arterial. Laser, outro recurso fototerapêutico. Dá para usar laser na reabilitação cardíaca? Sim. Tem estudos mostrando que laser na insuficiência cardíaca, esses estudos são mais experimentais, mais em ratos, mas eles promovem redução das citocinas inflamatórias, que os professores tinham falado antes, então interleucina, TNF, e aumenta a IL-10, que é pró-inflamatória. Então, o laser tem um efeito anti-inflamatório na insuficiência cardíaca, além de reduzir o estresse oxidativo desses ratinhos com insuficiência cardíaca. E para terminar, eu não tinha falado nada, minha palestra era sobre recursos eletrotermofototerapêuticos. Eu falei de eletroterapia, falei de fototerapia, mas e a termo? Tem como a gente usar termoterapia na reabilitação do paciente com insuficiência cardíaca? E tem. Então, existem essas saunas, que são saunas com infravermelho, com radiação infravermelha. O que os estudos fizeram? Primeiro, esse estudo só aplicou a radiação infravermelha nas pernas dos pacientes com insuficiência cardíaca. Ele viu que aplicar a radiação infravermelha nas pernas melhora a função endotelial e diminui o estresse oxidativo desses pacientes com insuficiência cardíaca. E as saunas funcionam? Tem uma revisão sistemática mostrando que a sauna tem inúmeros efeitos positivos nesses pacientes com insuficiência cardíaca. Inclusive, redução de estresse oxidativo, melhora de função endotelial, redução de perfil inflamatório. E aí, será que isso também funciona para diabetes? Então, eles pegaram, pessoal, os ratinhos com diabetes, induziram isquemia na perna dos ratinhos e botaram infravermelho depois nas pernas desses ratinhos. E aí, o que eles viram? Que quem teve radiação infravermelha aos ratinhos, olha, isso aqui em vermelho é fluxo sanguíneo novo, são vasos novos, e aqui continua isquêmico. Então, infravermelho nos ratinhos diabéticos também melhorou, restaurou o fluxo sanguíneo, formou novos vasos, aumentou a função e sinalização de células progenitoras endoteliais e aumenta a produção de óxido nítrico, que é um agente vasodilatador. Resumindo, eu sei que foi um monte de evidência que eu trouxe para vocês, mas para mostrar que nós temos inúmeros recursos eletrotermofototerapêuticos dentro da fisioterapia que a gente pode utilizar tanto na fase 1 hospitalar, principalmente estimulação elétrica, TENS e laser, que já tem evidência. Claro, a gente ainda precisa mais, mas tem revisão sistemática, tem ensaio clínico randomizado. E nas fases 2, 3 e 4, naquelas fases ambulatoriais, a gente tem vários recursos eletrotermofototerapêuticos na insuficiência cardíaca, no DPOC, no paciente renal, no paciente diabético, no paciente hipertenso. E também a gente pode utilizar radiação infravermelha para reabilitar esses pacientes. Então, a
gente ainda tem muito trabalho para fazer, mas para mostrar para vocês que a gente tem evidência e que sim, esses recursos eletroencefaloterapêuticos são efetivos na reabilitação cardiopulmonar metabólica. Muito obrigada.